Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kevin Ribeiro. Hoje estaremos mais iniciando um novo podcast, O Diabo e a Origem do Mal. Então vamos entender como foi que iniciou essa origem do mal e também a existência do diabo e como ele caiu, né? Como ele caiu, como foi a queda do diabo, como foi que tudo isso aconteceu, tá? E a Bíblia não apenas revela essa existência do diabo, como também o apresenta como um ser totalmente espiritual, pessoal, poderoso e maligno, né? Então, o diabo ele tem essas características, né? E Jesus ele se refere ao diabo como um inimigo, homicida e pai da mentira. Também se refere como príncipe dos demônios. Isso mesmo, príncipe dos demônios. Esses aí são alguns nomes, né, que revelam aquilo que o diabo é. E também Jesus ele mostra na palavra alguns títulos que revelam a natureza da existência do diabo, né? A natureza que o diabo ele tem, né? Como é o caso de Satanás, né? E a palavra Satanás ele é de origem aramaica, né? E Satã é de origem hebraica, né? E tudo isso significa adversário ou opositor, tá? Então aí também temos outras nomenclaturas, como diabo, que significa caluniador, difamador e acusador, tá? E Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Isso está lá em Apocalipse 9:11, Zacarias 3:1 e aí vamos também ter esse grande dragão e as antigas serpentes, né? Isso aí vai falar sobre no Apocalipse, tá? Também temos aqui príncipe das potestades do ar, exatamente isso que você ouviu, né? Está lá em Efésios, né? E vamos ler aqui um trecho de Efésios que vai falar sobre isso, tá? Efésios 2, versículo 1 e 2, que vai falar o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Então a gente abre aqui em parênteses isso, né? Bota uma marcação nisso aqui, porque ele fala aqui sobre o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então a gente já está vendo alguma característica aí, como é que o diabo ele já está atuando, né? Naqueles que vivem na desobediência, tá? Efésios 6, do 11 ao 12, ele vai falar o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois as nossas lutas não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desses mundos de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui a palavra nos mostra que nossa luta não é contra pessoas, né? Mas sim contra o diabo, né? Nas regiões celestiais. Então aqui já mostra mais ou menos a forma que o diabo ele vai atuar também, né? Contra as coisas espirituais, tá? E aqui a gente analisando esses nomes e o seu significado, a gente vai entender que podemos ter uma ideia do perigo, né, que o diabo ele vai oferecer, né? E por isso a gente não pode ignorar as intenções que o diabo tem, né? E a passagem que a gente vai utilizar aqui é 2 Coríntios 2:11, que fala o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, tá, pessoal? Então nós não podemos ignorar as intenções que o inimigo tem e por isso vamos estar estudando aqui sobre o diabo. Isso é uma grande importância para que a gente possa entender como tudo funciona, né? Essas tentações que muitas vezes a gente tem e por aí vai, né? Então a nossa segurança está em Deus e nas informações que a Bíblia ela vai trazer a respeito do diabo, tá? Então a sua maldade contra o ser humano aqui é muito clara e a gente vai entender como foi que o diabo ele foi criado, né? A Bíblia ela vai ensinar que Deus ele é o criador de todas as coisas nos céus e na terra, tanto as invisíveis como as
visíveis, né? Isso está lá na palavra, né? E a conclusão é que Deus ele criou o diabo, então, né? Por que Deus ele criaria um ser tão mau e perverso, né? A pergunta fica assim no ar, né? Por que Deus ele criaria um ser tão mau e perverso como o diabo, né? Será que Deus ele criou o diabo já sendo mal? Como é que tudo isso funciona? Na verdade, vamos entrar em um conceito fundamental antes de tudo isso, tá? Que é entender o que é mal, né? O que é o mal, né? E assim como descobrimos a mentira por conhecer a verdade, só descobrimos o que é o mal por conhecer o bem, né? Então, isso é muito importante. Não estamos falando de uma circunstância de preferência, né? Uma preferência. No caso aqui, a gente está entendendo o que é bom, né? O que é bom, então a gente vai retirar daquilo e comparar com aquilo que é mal, né? Então, nesse caso, o que é bom para um pode não ser para outro. Mas aqui a gente está falando de caráter, de valores e deveres morais, onde não existe mais ou menos bom, ou algo é bom ou algo é mal, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. É o que a palavra nos fala, né? E tem sempre um ditado popular, não sei se vocês já ouviram falar, mas fala mais ou menos assim: um pingo de veneno contamina um copo de água, né? Mas um pingo de água não purifica um copo de veneno, ou seja, o pingo do veneno ele vai contaminar totalmente o copo de água ali, mas esse pingo de água ele não vai purificar um copo de veneno, ou é um ou é outro, entende? Então a gente tem que entender isso também. E o mal ele vai ser a corrupção do bem, certo? Vai ser o bem corrompido é o que se torna o mal, tá? E aí vamos ter esse entendimento aqui também em umas passagens bem conhecidas, né? 1 Coríntios 15, 33, que vai falar assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então a gente tem que tomar cuidado, levar isso para a nossa vida, para que aquilo não nos faça se corromper, né? E isso significa que o bem e o mal ele não pode ter surgido ao mesmo tempo, né? É claro que o bem e o mal não podem ter surgido ao mesmo tempo. Então algo precisa existir primeiro para depois ser corrompido, tá? E se o mal surgiu depois, isso significa que não pode fazer parte da natureza de Deus, porque Deus ele sempre existiu, né? E aí temos um versículo aqui para botar a base nisso, tá? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, versículo 2, tá? Então o mal ele só pode se tornar uma possibilidade quando Deus criou seres pessoais. Então peraí, como assim seres pessoais, né? A Bíblia ensina que tudo que Deus criou foi bom, pois tudo foi criado nele, né? Então a gente tendo esse entendimento, se somente Deus é bom, seres criados só podem ser considerados bons se permanecerem em Deus, né? Do contrário, serão obrigatoriamente maus. Sim, obrigatoriamente maus. Aí tem um versículo muito interessante mesmo, se encontra lá em João 15, versículo 4, que fala o seguinte: permaneceu em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ou seja, nós só podemos ser bons se permanecermos em Deus. Se a gente vier afastar de Deus, a gente acaba se corrompendo, sendo uma pessoa ruim, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Lá em 3 João, né, na carta de 3 João, capítulo 1, versículo 11, vai falar o seguinte: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Por quê? Porque aquele que permanece em Deus, ele é bom. Mas aquele que faz o mal, ele não está em Deus. Então, no momento
que a gente não está em Deus, a gente se torna mal. E quando a gente está em Deus, a gente se torna uma pessoa boa, tá? Não por nosso próprio bem, mas sim pelo bem que Deus nos dá, tá? E resumindo, é isso. O mal, ele é uma consequência natural da criação de seres pessoais, né? Seres dotados de intelecto, de vontades e emoções próprias que podem optar viver com Deus ou viver sem Deus, né? E aí temos um versículo muito impactante aqui, né? Que é Tiago 3,11, que fala o seguinte: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nossa, isso aqui é muito forte, porque a água ela pode se tornar amarga, mas não pode sair água amarga ou água doce ao mesmo tempo, né? Da mesma fonte. Porém, ela pode se corromper. E é justamente o que aconteceu com o diabo. A conclusão é que o diabo é um ser corrompido, né? Então Deus, ele não criou o diabo sendo mal, né? E aí vamos entender um pouquinho lá pra frente melhor isso, tá? Então, será que a Bíblia diz que Deus, ele criou o próprio mal? Na verdade, vamos ver aqui no versículo de Isaías, né? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí alguns têm, esse versículo, na verdade, é em Isaías 45:7. Alguns eles entendem que esse versículo ensina que Deus criou o mal. Porém, o texto ele não fala do mal moral, né? Basta observar que a palavra mal aqui, ela está em oposição à palavra luz. A palavra luz não, a palavra paz, na verdade. E esse contexto aqui, o mal, ele está relacionado à calamidade, né? Ou seja, à adversidade, à aflição. Isso traz a ideia de uma reação da parte de Deus e não uma ação primária, ou seja, não é algo que Deus criou, né? Não é algo que Deus fez ali, aquela coisa do primórdio, né? E se o diabo ele peca desde o princípio, significa que ele sempre foi mal, é o que já vimos, né? Que Deus ele não criou o diabo sendo mal, né? Então vamos entender isso, ó. Porque a gente tem um entendimento aqui em alguns versículos que vão sugerir alguma outra forma e ter um entendimento errado, tá? 1 João 3,8 vai falar o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aí a gente tem que ter um entendimento aqui, o que é desde o princípio, né? Aí vamos dar continuidade, depois eu dou uma explicação sobre isso. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, esse contexto não parece indicar que o princípio ele vai se referir ao início da existência do diabo, né? Porque se a gente for ver aqui, ó, 1 João 3,11 vai falar o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O princípio aqui ele não está falando desde que eles nasceram, estão falando desde que eles conheceram aquilo, né? Então o mal ele só vai existir porque somente Deus é bom, tá? Porque o mal ele é a corrupção do bem, certo? E aí vamos entender como é que foi que o diabo ele surgiu, né? É algo muito interessante aqui que a gente vai entender e a gente vai se aprofundar um pouco nas escrituras. E para a gente entender o que aconteceu, a gente pode tomar Isaías e Ezequiel, né, como base, né, desse entendimento, do surgimento do diabo, como foi que o diabo foi criado, né? Vamos entender um pouco isso. Porque apesar dessas profecias inicialmente serem dirigidas aos reis da Babilônia e de Tiro também, essas passagens elas tomam proporções que vão muito mais além do que poderia ser declarado a respeito de qualquer ser humano, né? Então a gente tem um entendimento que aquilo foi falado a respeito de Lúcifer, né? Do diabo, tá? Porque algo que acontece no Salmo 22 traz situações enfrentadas por Davi, mas que são claramente que podem ser aplicadas, na verdade, a Jesus, né? Só que isso não é o que acontece. Então a gente pode ter esse entendimento que realmente isso foi do diabo, e vamos conferir isso daqui com esse entendimento que a gente vai trabalhar agora, né? Então como é que foi que o diabo ele foi criado, né? Na verdade, em Ezequiel ele fala de um ser criado de uma forma especial, né? Vamos entender que o diabo foi criado de uma forma especial.
Ezequiel 28:13 vai falar o seguinte: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aí ele fala das pedras, né? Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então aqui você vê como o diabo ele foi criado dessa forma especial, né? Lúcifer foi criado dessa forma especial. Então ele é chamado de estrela da manhã, né? Em Isaías. E na tradução, estrela da manhã, para o latim ele se refere a Lúcifer, tá? Vamos ver em Isaías 14:12, tá? Que fala o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrelas da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então veja aqui que o nome ele sugere que sua glória não durou muito tempo, né? A estrela da manhã ela brilha, mas logo ela é retirada, ela é ofuscada pela luz do sol, né? Porque a gente tem esse entendimento, porque quando vai ficando de manhãzinha você vai vendo que as estrelas vão sumindo. E também indica que Satanás ele tenta imitar Jesus Cristo, né? Que é a brilhante estrela, né? Da manhã. E você vai ver isso lá em Apocalipse, né? E também uma coisa que a gente deve frisar e entender é que chamar Satanás de Lúcifer hoje, né, após a sua rebelião e queda, é algo que vai ter um sentido contrário, né? Porque o sentido desse nome é com o seu estado atual, né, que ele está, no caso Satanás. E a gente vai ter um entendimento sobre isso um pouco, né? E na verdade a gente já viu sobre isso, porque Satanás significa opositor, né? E além de carecer de qualquer fundamento bíblico que isso pode estar juntando, né? Esse entendimento de chamar ele de Lúcifer. Agora ele é Satanás. Antes era Lúcifer, agora ele é Satanás, tá? Então ele é descrito como um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza, né? Era o que Satanás ele era descrito, né? E você vai ver isso aqui em Ezequiel. Né? Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, né? Então ele foi um querubim criado por Deus, né? E aí vamos ver aqui esse outro versículo: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, né? Isso aí está em Ezequiel 28:14. Então ele também ele era um anjo de alta hierarquia, né? Que possivelmente ele era responsável por comandar, olha só, ele era responsável por comandar a exaltação e a glorificação a Deus. Isso mesmo. Você tem a noção que o cargo que Satanás ele tinha antes, quando ele era Lúcifer, pois é, era um grande cargo e era uma grande responsabilidade, tá? Então aí, lá em Jó, vamos ver o seguinte, Jó 38:7. Onde você estava, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então aqui a Bíblia ela diz que desde o dia em que foi criado, ele permaneceu inculpável em seus caminhos e até que algo veio a acontecer, né? No caso, a queda de Lúcifer, que a gente vai ver. Então a gente vai ler esse versículo aqui, Ezequiel 28:15, que fala o seguinte: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então a gente vê que Satanás, ele, no caso Lúcifer, né? No estado em que ele estava antes, ele veio a se corromper e aí ele se tornou opositor de Deus. E aí vamos entender essa queda, né? Como é que funcionou essa queda? Como aconteceu essa queda de Lúcifer, né? O texto de Ezequiel ele vai dizer que em um determinado momento se achou injustiça e maldade em Lúcifer, né? Então vamos ler aqui Ezequiel 28:16. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus.
E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Ezequiel 28:18, da parte A, ele vai falar o seguinte: por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os santuários. Então aqui ele explica que por causa da sua beleza e do seu grande esplendor, ele se corrompeu e se tornou bem orgulhoso, né? Muito orgulhoso. E Ezequiel 28:17 ele vai falar o seguinte: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então a gente vê aqui que Lúcifer, ele se tornou orgulhoso, né? Por causa da beleza, por causa daquilo que Deus, da forma como ele criou. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vai entender um pouco mais sobre a queda do homem também, né? E a gente vai entender o porquê que o inimigo, ele odeia a gente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai falar o seguinte: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então a gente vê que aqui que se ensoberbecer, né, por não ter o entendimento, não estar firmado ali e cair nessa tentação que o diabo caiu, é algo que a gente pode retirar para a nossa vida também, né? E Isaías ele vai dizer que o desejo do seu coração era estar acima de todos os anjos, né? E ser como Deus, né? E na verdade a soberba de Lúcifer se tornou tão absurda que ele chegou ao ponto de achar que seria possível tomar o lugar de Deus, né? E usurpar de uma glória que pertence unicamente ao Criador do universo. Só que Deus ele fala, né, lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então vejo que Deus ele não divide sua glória com ninguém, né? E por conta dessa rebelião, né, Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, ou seja, o adversário de Deus, né, contra Deus. E aí vamos entender um pouco sobre essa queda mais dos anjos, né, que o povo fala a respeito dos anjos, né? O que tudo indica é que durante um certo período ele convenceu outros anjos a também se rebelarem contra Deus, né? E a gente tem esse entendimento porque lá em Mateus 25:41 ele vai falar o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, houve anjos ali, né? Então o diabo, ele falou o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41 que fala isso, certo? Então possivelmente Satanás ele ofereceu privilégios a outros anjos, caso ele tivesse apoio deles, né? E por isso ele veio e fez esse convencimento, né, aos outros anjos. E Ezequiel 28:18, parte A, como a gente já viu, por meio dos seus muitos pecados, dos seus comércios desonestos, você profanou os seus santuários, né? Então a gente tem esse entendimento, né, que ele deu mais ou menos um privilégio a outros anjos, caso tivesse algum apoio deles, né, ou ofereceu alguma coisa, aí a gente não vai saber, né, só na glória com Deus, né? E a criatura, gente, a criatura ela sempre será refém ao Criador, né? Porque a obrigação moral de um ser criado é lembrar que, independente do quão elevado seja a sua posição, a sua natureza sempre será de um ser criado. E por isso vai ser sujeito ao Criador, né? Então todos nós somos sujeitos a Deus, que é Criador. E uma vez que a decisão por independência ela foi feita, Satanás jamais ele poderia permanecer junto a Deus, um Deus que é perfeitamente bom, e por essa razão ele foi expulso dos céus, né? E aí a gente tem esse entendimento lá em Isaías 14:12, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações. Então a gente vê que Satanás aqui ele caiu dos céus, tá? Ezequiel 28:16 vai falar o seguinte:
Por meio do seu amplo comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, dos meios das pedras fulgurantes. Foi um versículo que a gente também já leu aqui, né? Então a gente tem até esse entendimento também lá em Lucas, né? Lucas 10, 18, que ele vai falar: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aqui a gente também tem uma questão que é muito bacana da gente ver isso, né? Que as pessoas falam, né? Que é um terço dos anjos, mais ou menos aí nessa faixa, um terço dos anjos, eles caíram com Satanás, né? Porque com base que a gente tem no Apocalipse 12, a gente vai ter esse entendimento, tá? E a gente vai ver isso agora. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então, um terço dos anjos, a gente tem esse entendimento que um terço dos anjos, eles foram lançados também na terra junto com Satanás, tá? E aqui, essa é provavelmente isso aqui é no passado ou no futuro. Tá mais pro passado do que pro futuro, né? Não é uma certeza, mas tá mais pro passado. E aí a gente tem esse entendimento, né? Que a gente tem que entender sobre como é que foi criado a Terra. A Terra, como é que ela foi criada? Será que os anjos foram criados primeiro? A Terra foi criada antes? Como é que tudo funcionou, né? Segundo a palavra de Deus. Lá em Jó 38, do versículo 4 ao 7, ele vai falar que a Terra ela foi criada depois dos anjos e foi criada antes da revolta de Lúcifer, tá? Então, após Satanás ele ter sido expulso dos céus e lançado à terra, em um determinado momento da história, Deus criou um outro ser que não somente o glorificaria, mas que também seria a própria imagem da sua glória. A gente vai ter esse entendimento aqui do porquê que Satanás tanto nos odeia, né? E aí vamos ver 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui ele fala do Espírito Santo, né? Então Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está lá em Gênesis, né? Isso aí é a criação do homem, né? Então, embora a Bíblia ela não traga maiores informações do que exatamente seria essa imagem, né, e semelhança, sem dúvida também é algo que se trata de algo muito especial, como Deus nos criou, né? E essa é uma razão mais do que suficiente, né, para que Satanás ele odeie o ser humano, né, e faça de tudo para destruir ele, né? E o primeiro passo que o diabo deu nessa direção foi logo no início, né, no Éden, onde Deus colocou o homem e autorizou ele a se alimentar livremente de todas as árvores do jardim, menos de uma, aquela que iria causar a morte do homem, né? Essa árvore, ela foi a única árvore proibida que o homem ele comeu, né? Por influência do diabo. Mas parece até absurdo ou até uma estupidez do ser humano, né? Desobedecer a única proibição feita por Deus e que visava o seu próprio bem, né? Porque o mais interessante é observar como isso aconteceu, né? E as motivações por trás da queda do homem, que a gente vai entender agora. Porque quando o diabo ele questionava Eva, ele diz: vocês não podem comer nenhum fruto das árvores do jardim. Ele perguntou a Eva, né? Ou seja,
Ele, na verdade, ele estava sondando Eva para ver qual era o entendimento que ela tinha sobre a proibição de comer, né, desse fruto proibido. E aí Eva, ela acrescenta algo à ordem de Deus: não podemos tocar, nem tocar nessa árvore. E aí o diabo, ele percebe que há uma vulnerabilidade ali, né, e acusa Deus de estar mentindo. E aí ele bota uma mentira junto com uma verdade, e aí fica uma meia verdade, né? Uma verdade, uma mentira mais perigosa que tem, uma meia verdade. Porque é junto com a mentira, ele coloca uma verdadezinha ali, fica parecendo que realmente é uma verdade, né? E ele fala assim: certamente vocês não morrerão. Ou seja, né, ele mentiu aqui. Porque Deus, ele fala que certamente eles iriam morrer, né? E ele acrescenta dizendo, né? Deus sabe que no dia em que dela comer da árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o diabo, ele não só disse que eles não morreriam, mas também diz que na verdade eles seriam como Deus. Ou seja, com o mesmo pecado que ele foi seduzido, né? Ele tentou o homem, que também pecou. Ou seja, Satanás, ele queria ser independente de Deus, né? Ser independente de Deus, ser além daquilo que ele foi criado. E ele tenta seduzir o homem através dessa tentação, né? E que, na verdade, quando Eva, ela viu que o fruto, né, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dar entendimento, ela comeu, né? Afinal, se ela seria como Deus, já não haveria mais motivo para dar satisfação ao próprio Deus, né? Ao Criador do universo. E lá em Timóteo, ele vai falar que foi a mulher que foi enganada, né? A mulher que se tornou sendo transgressora. Adão, ele não foi enganado, mas foi dado fruto também para Adão, né? E que também Adão, ele foi lá e comeu, né, desse fruto, porque uma vez que Adão comeu, ele acabou preferindo acreditar na promessa do diabo ao invés de confiar em Deus. E aí a culpa cai todinha sobre essa queda, né, sobre o homem, sobre a mulher. E aí a gente tem esse entendimento lá em Romanos 6,16, que fala o seguinte: não sabem que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça. Então aqui, se você se oferecer a algo ali, você está se oferecendo para ser escravo, seja da justiça ou do pecado que vai levar você à morte, né? Isso é muito interessante, porque isso tudo se encaixa com tudo isso que a gente acabou de ver, né? Então a decisão aqui, ele se tratou por independência, né? A decisão que eles tomaram de comer desse fruto se tratou uma decisão por independência, né? Então os anjos e o homem, eles foram criados por Deus, já desfrutando de uma comunhão com Ele, né? E por conta dessa comunhão, os anjos e o homem conheciam o bem de Deus, mas não um bem próprio, porque não poderia vir um bem próprio do próprio homem ou do anjo, né? Porque somente Deus é bom. E quando a criação, ele achou que toda essa criação achou que poderia ser boa sem Deus, acabou surgindo o mal. Então foi o que aconteceu com o diabo e posteriormente com Adão, né? Então é isso que aconteceu, né? Esse foi o surgimento do mal, né? A corrupção do bem. E aí uma coisa muito interessante que muitos querem ter o entendimento ou ficam na dúvida: por que Deus, ele colocou essa árvore no jardim, né? Sabendo que o homem já poderia pecar e tudo mais, Satanás poderia estar lá. Por que ele colocou lá, né, essa árvore no jardim do Éden? Porque quando Deus, ele criou o homem, o propósito era que ele conhecesse plenamente o próprio Deus e não o experimentasse o mal, né? Porque a palavra lá em Jeremias 29:11 vai falar o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então a ordem de Deus para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal fazia parte desse processo, né? Porque ninguém iria comer da árvore para ter um conhecimento do mal, né? Comer da árvore ela só seria tentador se o homem duvidasse de que já conhecia o bem, através dessa comunhão que eles tinham com Deus. Então, justamente vai ter uma separação, né? Que aconteceu, a decisão de Adão foi uma decisão por independência, ou seja, separou o homem, que agora é mal, por estar fora da presença de Deus, por estar separado de Deus, do Deus bom, né? Então ficou nessa, né? E aí o interessante é que em um primeiro momento parecia até que o diabo tinha razão, né? Afinal eles comeram da árvore e não morreram. E o pecado ele vai trazer a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus, e com a consequência futura a morte física, né, do homem, né? E com o pecado o homem não só morreu espiritualmente, foi expulso da presença de Deus, como também ele transferiu o direito legal, né, que eles tinham, que o homem tinha de posse da terra ao diabo, ou seja, aquilo foi entregue ao diabo, ou seja, foi entregue ao maligno, a terra foi entregue ao maligno. Então assim, a gente vai ver isso em Gênesis, né? Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então aí ele fala, né? Opa, calma aí, eles comeram da árvore, desobedeceram, então aqui não vamos permitir com que ele viva para sempre. Tudo ali tem uma consequência, né? E você vai ver aqui que justamente esse poder ele foi dado para o inimigo, né? Porque lá em Lucas 4:6, quando Jesus ele é tentado no deserto, ele fala o seguinte: eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Ou seja, foi entregue ao maligno esse poder sobre a terra, né? Então a gente vê claramente aqui que Satanás tem posse, tem essa autoridade que foi dada por Deus para que fosse do maligno nessa terra por conta dessa desobediência. E aí a gente vai entender que a partir da queda, toda a descendência de Adão, que inclui tanto eu como você que está escutando esse áudio, nasceu separado de Deus, né? A semelhança de Adão. E a gente tem versículos aqui que dá base para isso, tá? Lá em Gênesis vai falar, Gênesis 5:3, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhes o nome de Sete, ou seja, o homem foi separado de Deus, se separou de Deus. No momento que ele se separou de Deus, ele tinha uma morte espiritual, né? Consequentemente, ele ia morrer fisicamente. Porém, ele gerou a sua descendência também com essa morte espiritual ele já nasce com essa morte espiritual. Então, todos nós nascemos com essa morte espiritual, né? Então, nascemos separados de Deus, sim. Por isso que há essa reconciliação com Jesus Cristo, né? E Jesus ele vem para realmente fazer essa ponte, essa ligação que a gente tem hoje com Deus, né? Romanos 3:23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Então a gente tem esse entendimento aqui muito simples, né? Então nascemos em um mundo governado pelo diabo, nascemos pecadores em um mundo governado pelo diabo, né? E aqui vamos ter a base para tudo isso que a gente falou, que o mundo é do maligno. 1 João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então a gente vê aqui que tudo foi entregue ao maligno. O mundo foi entregue ao poder do maligno, tá? Então a culpa de Adão foi de Adão, foi de Eva e também foi do diabo, né? Que tentou Eva. Mas hoje ela também é minha e sua, né? E o povo pergunta, oxente, mas por que é culpa minha? Se eu não tenho nada a ver, foi Adão e Eva que pecou. Toda vez eu dou esse mesmo exemplo, né? Por exemplo, o nosso atual presidente é Jair Bolsonaro, né? 2021 ainda é Jair Bolsonaro. Se ele declarar guerra contra os Estados Unidos, quem declarou guerra contra os Estados Unidos
não foi Jair Bolsonaro, foi o Brasil. Então você faz parte do Brasil, eu também faço parte, Jair Bolsonaro também faz parte do Brasil. Então quando você vê uma guerra, todos são mortos, né? Muitas pessoas são mortas, seja eles soldados, seja eles civis, né? Então você tem esse entendimento de que quando Adão e Eva eles se rebelaram contra Deus, desobedecendo uma ordem que Deus deu, eles se separaram de Deus. E aí toda a sua descendência também manteve essa culpa, também teve essa culpa, tá? Então todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:18 não, Romanos 3:12, tá? E aí somos tentados e pecamos por causa do nosso próprio mau desejo, né? A gente vai ver isso na palavra, porque o diabo ele colabora, né, muito para que o pecado domine as nossas vidas. Porém, nós somos tentados por aquilo que é o nosso desejo, o nosso próprio mau desejo, tá? E a gente vai ver isso em Tiago 1, versículo 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então a gente entende que aquilo que a gente deseja vai nos atrair, e o diabo também vai trabalhar nisso também. E para entender como é que ele faz isso, é fundamental conhecer o que a Bíblia ela diz sobre a situação atual do diabo, né? Por exemplo, onde ele está, o que ele pode fazer, né? O que ele sabe sobre nós. E a gente vai ver isso no próximo podcast, né? O que o diabo ele pode fazer? O que o diabo ele sabe? Como é que os demônios eles vão atuar sobre nossas vidas, né? Por isso a importância de entender essas estratégias, né, que o diabo usa, que o diabo faz, e a gente vai entender tudo isso. Por isso que é um tema muito importante da gente entender, e nós vamos entender nos próximos podcasts, né? Se inscreva no meu canal, Kevin Ribeiro, e assine o sininho, tá? Ative o sininho aí para que vocês recebam as notificações em primeira mão, para que quando for publicado esse novo podcast, vocês possam estar recebendo aí em primeira mão e estar visualizando e entendendo tudo isso que eu acabei de falar, onde o diabo está, o que o diabo sabe, como os demônios atuam, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele quer de nós e todas as outras estratégias que o diabo utiliza, que conforme a palavra de Deus a gente tem esse entendimento, tá? Esse daqui foi mais um podcast, tá? Espero que você tenha sido abençoado, rico em conhecimento dessas palavras que acabamos de falar aqui, de entender, né, sobre tudo isso. Deixo aqui o meu forte abraço para cada um de vocês e até uma próxima oportunidade.